E aí, terceiro ano, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de gramática, seguindo aí a análise sintática. A gente vai hoje continuar e falar de mais um termo acessório. A gente já viu aqui, vou voltar para vocês aqui quais foram os que a gente já viu na outra aula, nas outras aulas. Aqui, ó, já vimos o sujeito, já vimos o predicado, já vimos os complementos verbais, objetos diretos e indiretos. Já vimos o complemento nominal. Já vimos o agente da passiva. E na aula anterior a gente iniciou os termos acessórios, adjunto adnominal. E hoje estamos aqui, ó, adjunto adverbial, ok? Adjunto adverbial. Beleza? Pegue aí suas anotações, seu caderno, faça seus apontamentos, porque a gente vai começar, beleza? Vamos lá. Aqui, deixa eu chegar aqui, ó. Muito bem, gente. Adjunto adverbial. Muito semelhante ao adjunto adnominal que a gente já estudou. O adjunto é aquilo que está junto de um verbo, normalmente. É o termo da oração que indica uma circunstância. E normalmente ele indica isso ao verbo. Ele modifica um verbo. Ele dá uma circunstância a um verbo. Por isso que ele tem esse nome, adjunto adverbial. Beleza? E que tipo de circunstâncias são essas que ele dá? De tempo, lugar, modo, causa, finalidade, entre outras, que a gente vai ver já já. Tem muitas circunstâncias diferentes. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo. Gente, gravem isso aqui, ó. Anotem isso aí e nunca mais esqueçam. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo. Ele também pode modificar o sentido de um adjetivo e também de um advérbio. Beleza? Ele sempre vai trabalhar, pensa no verbo, ele dá uma ideia de circunstância relacionada a uma ação verbal. E também, em alguns momentos, ele atua em cima de um adjetivo e de um advérbio. Ok? Vejam estes exemplos, olha só. Eles se respeitam muito. Vou fazer uma pequena análise sintática aqui, que todos nós já sabemos fazer, vocês já sabem, vejam só. Isso aqui é o sujeito, e isso aqui é o meu predicado. Aqui temos o verbo respeitar. Então, aqui, esse verbo é um verbo reflexivo, né? Eles se respeitam. Pronto, acabou aí. Eles se respeitam. A transitividade verbal desse verbo aqui está toda ligada a essa partícula, ok? Respeitam a si mesmos. Então, isso aqui já tem o poder de ser objeto e tudo mais. Agora, vejam essa palavra, muito. Olha só essa palavra, muito. Qual é a função dela aqui, gente? A função dela é modificar o verbo respeitar. De que modo, de que maneira, qual é o grau de intensidade que eles se respeitam? Muito. Então, essa palavra é um advérbio, é um adjunto adverbial. A função dele é de dar uma circunstância e de modificar o sentido do verbo respeitar, ok? O próximo exemplo, seu projeto é muito interessante. Olha só, o verbo está aqui, só que esse verbo é um verbo de ligação. A palavra muito, ela está modificando agora o sentido de um adjetivo, como a gente viu lá em cima. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, também pode modificar um adjetivo e um advérbio. Então, olha só, muito está modificando a palavra interessante. Está dando uma intensidade, dando um grau de intensidade a esse adjetivo interessante. E o próximo exemplo, o time, está aqui o sujeito, predicado. Esse verbo, jogar,
é um verbo intransitivo. Quem joga, joga. Jogou, acabou. Vamos jogar. Jogamos, acabou. Então não tem objeto. E essa expressão aqui, muito mal, está sendo utilizada e está sendo intensificada pela palavra muito. Então muito aqui está como adjunto adverbial, que está intensificando o advérbio mal. Então aqui, ó, no primeiro caso nós temos aqui um advérbio sendo modificado. Aliás, temos um adjunto adverbial modificando um verbo, temos um adjunto adverbial modificando um adjetivo e temos um adjunto adverbial modificando um advérbio, tá? Para introduzir, para a gente começar a entender como funciona o adjunto adverbial. Ele dá circunstâncias, ele modifica o sentido de verbos, de adjetivos e também de advérbios, beleza? Vamos a este exemplo agora aqui, ó. Temos aí uma frase: amanhã voltarei de bicicleta para casa. Os termos em destaque estão indicando algumas circunstâncias que eu queria que vocês observassem. Vejam só, o termo amanhã, ele está se comunicando com o verbo voltar aqui. Amanhã voltarei. E o termo de bicicleta também está se comunicando com o verbo voltar. Voltarei de bicicleta. E o termo para casa também está se comunicando com o verbo voltar. A prova disso é que, se vocês fizerem a relação de duplas, olha só, amanhã voltarei, primeira relação, voltarei de bicicleta, segunda relação, e voltarei para casa, terceira relação. Vejam como o verbo se comunica perfeitamente com as três expressões, com os três termos. Voltarei amanhã, voltarei de bicicleta, voltarei para casa. Viram como esses três elementos modificam o sentido do verbo? Eles dão circunstâncias para o verbo, eles dão sentido, eles dão uma informação adicional de sentido para o verbo. Vou falar de novo, ó. Voltarei amanhã, voltarei de bicicleta e voltarei para casa. Tá vendo como cada elemento que está destacado de verde aí, ele fornece ao verbo uma informação adicional de sentido? Então, cada um desses três elementos de verde é um adjunto adverbial, porque eles se comunicam com um verbo. O verbo é o grande articulador aqui dessa oração. E esse verbo, ele pede, na verdade ele não pede, os elementos aqui, os adjuntos adverbiais, eles estão aqui como se fossem uma armadura para o verbo. O verbo não pede, o verbo ele não pede essencialmente esses elementos, mas esses elementos vêm como uma adição, são elementos que adicionam circunstâncias ao verbo. E aí, cada um deles dá uma circunstância diferente. A palavra amanhã me dá uma ideia de tempo. O termo de bicicleta me dá uma ideia de meio ou de modo. E o termo para casa também, ele me dá uma circunstância diferente, de lugar. Ok? Cada adjunto adverbial, ele tem essa função de atuar em cima do verbo principalmente e às vezes atua em cima de um adjetivo e também de um advérbio. E sempre que isso acontece, nós vamos ter uma circunstância diferente. Pode ser tempo, modo, meio, lugar, intensidade, entre outras circunstâncias que a gente já vai ver. Diferente do adjunto adnominal que a gente viu na outra aula. O adjunto adnominal não tem nenhuma circunstância. Ele é só adjunto adnominal, ele não traz nenhuma nova circunstância para os substantivos, adjetivos que ele articula na oração, como a gente viu na aula anterior, ok? Adjunto adnominal não tem circunstância. Adjunto adverbial, como está relacionado a um verbo, ele vai modificar o sentido de um verbo, ele vai ter que dar uma circunstância, né?
modo, meio, tempo, lugar, dúvida, intensidade, etc., entre outras. Então vamos continuar. Atenção. O adjunto adverbial também pode ser expresso de uma outra forma. Ele não necessariamente ele tem que ser expresso com um advérbio, como vocês já conhecem a classe dos advérbios, né? O adjunto adverbial, na sintaxe, na análise sintática, ele pode ser expresso por um advérbio, claro. Tá aqui, ó, o balão caiu longe. A morfologia chama essa palavra de advérbio, né? Porque a morfologia divide as palavras nas classes que a gente já viu em sala de aula. Cada palavra pertence a uma categoria: substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome numeral, entre outros. São 10 categorias. Isso é morfologia. Então, a morfologia diz que essa palavra é um advérbio e a sintaxe diz que essa palavra é um adjunto adverbial. Por quê? Como a gente já viu, a palavra adjunto significa estar junto. Estar junto, é um adjunto. E é um advérbio, pois ele atua em cima de um verbo, por isso é adjunto adverbial. O adjunto adverbial também pode ser expresso por uma expressão adverbial, uma locução adverbial. Vejam, nós não temos um advérbio aqui, nós temos um artigo junto com uma preposição e um substantivo, mar. Só que as duas palavras juntas me dão uma ideia na sintaxe de adjunto adverbial. E qual é a circunstância que esse adjunto adverbial traz para a frase? A circunstância de lugar. Olha aí, o balão caiu no mar. Então a expressão no mar é um adjunto adverbial. Ok, gente? A expressão no mar para a sintaxe é um adjunto adverbial, porque ela está modificando o sentido do verbo cair aqui também. A morfologia vai chamar isso aqui de preposição, artigo e substantivo, mas a sintaxe chama isso aqui, os dois juntos, de adjunto adverbial de lugar. E também o adjunto adverbial ele pode ser expresso por uma oração inteira. Olhem esse período aqui, ó. Se o balão pegar fogo, avisem-me. Não soltem balão, tá, gente? Isso é crime. Não soltem. Essa frase eu já peguei pronta da internet e eu aproveitei. Mas não soltem balão, é crime. Então, olha só. Nós temos aqui um período composto. Se o balão pegar fogo, avisem-me. Primeira oração, se o balão pegar fogo. Segunda oração, avisem-me. Nós temos essa oração inteira aqui, ó, modificando o sentido de um verbo. Somente me avisem se algo acontecer. Esse algo acontecendo aqui está cumprindo a função de adjunto adverbial. Qual é a circunstância, né? O tema que ele está trazendo? Condição. Então nós já descobrimos uma nova circunstância aí. Já vimos que ele pode ser de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, dúvida, intensidade, meio e agora também de condição. Se algo acontecer, avisem-me. Tá vendo? Isso aqui dá uma ideia de condição. Os adjuntos adverbiais também podem me trazer essa ideia. Beleza, gente? E aí eu trouxe aqui, antes de a gente ver mais exemplos das circunstâncias, tem uma observação, olha só. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Às vezes eu não sei se ele é de modo, se é de tempo, se é de dúvida, eu não sei. Nem sempre dá para saber, então isso é normal você não saber, tá? Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Por exemplo, receberam-me calorosamente naquela casa. Qual é a circunstância que esse adjunto adverbial que está modificando o verbo receber aqui
Qual é a circunstância que ele está trazendo? É meio, modo, causa, dúvida, lugar, tempo, intensidade? Qual que é a circunstância? Parece muito que é modo, né? Mas também pode parecer que é intensidade. Me receberam muito bem, me receberam muito calorosamente, sei lá. Então, não dá para saber. É difícil precisar se essa palavra, calorosamente, é um adjunto adverbial de modo ou de intensidade. Na verdade, parece ser uma fórmula de expressar ao mesmo tempo as duas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Se quando vocês fizerem exercício lá e tiver uma frase que não dá para saber se é modo, ou se é intensidade, ou se é tempo, ou se é dúvida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter, atenção, é fundamental que você leve em conta o contexto. Isso significa o quê? Você tem que interpretar a frase, tem que fazer uma interpretação textual. Tem que analisar a frase e entender o contexto. Sempre vai ter um contexto em que essa frase está inserida. A frase normalmente ela não vem solta. Então, analisando esse contexto, você vai ser capaz de dizer qual é a circunstância que vai estar expressa aqui nesse adjunto adverbial. Ok? Aqui, ó. Dependendo do contexto. Depende do contexto. O segredo de tudo é o contexto. Tá vendo? A gramática nem sempre ela é fechada. É isso e ponto final. Não. Às vezes vai depender da sua análise do texto. Às vezes você lê uma frase e entende uma coisa. É modo. Outra pessoa pode ler e entender que é intensidade. Se o contexto estiver inserido, normalmente as duas pessoas estarão com a mesma opinião. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui para vocês várias circunstâncias que os adjuntos adverbiais podem trazer para as frases. Eles podem ser de afirmação. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Vocês vão pausar o vídeo, vão ler essa tabela inteira, vão ler os exemplos e tentar assimilar cada circunstância à aplicação desses adjuntos adverbiais. Tudo bem? Nós temos aqui na tela 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 circunstâncias diferentes de sentido que os adjuntos adverbiais podem trazer para os verbos e para as expressões às quais eles se relacionam. Você vai pausar o vídeo, vai ler uma por uma, vai assimilar a frase ao sentido. Tudo bem? Eu vou ler algumas. Afirmação. Está aqui. Todos os adjuntos adverbiais estão destacados em verde. Esses são os adjuntos adverbiais. De afirmação, sim, com certeza. De assunto, nós falávamos sobre qual assunto? Sobre futebol ou de futebol, a respeito de futebol. Causa, com o calor o poço secou. A causa de o poço secar foi o calor, isso é uma causa. O homem trabalha por necessidade. Qual é a causa desse trabalho? É a necessidade. Companhia, fui ao cinema com sua prima. Com quem você saiu? Sempre contigo irei estar. Tudo isso é de companhia. Concessão, quando você cede alguma coisa apesar de algo não dizer que pode conceder alguma coisa. Então a concessão dá esse sentido. Apesar da dificuldade, vamos vencer. Mesmo com sua chatice, eu te amo. Conformidade, conforme o combinado, de acordo com, segundo o combinado. Dúvida, talvez, quem sabe, porventura, entre outros, né? Depois eu mando uma tabela para vocês com várias palavrinhas que tem esses sentidos para vocês utilizarem na redação. Finalidade, fim, nós vivemos para o amor. Estudei muito para a prova. Intensidade, nós já conhecemos algum, muito, bastante, bem, etc. Condição, sem minha autorização você não irá. Aqui a condição é, você somente irá se eu autorizar. Entre outras coisas. Lugar, nasci no Piauí, fique em casa, viajei para o interior. Todos esses elementos aqui me dão uma ideia de lugar. E essa ideia de lugar sempre está relacionada aos verbos em que eles estão se dirigindo. No Piauí, nascer.
Ficar em casa sempre está voltando-se para o verbo. Viajar para o interior, todas essas expressões estão se voltando para o verbo, por isso são adjuntos adverbiais. Meio, foi de avião, eu vou mesmo a pé, ficaram ricos à custa dos outros. Olha só, isso aqui é o meio pelo qual eles ficaram ricos. Tá? Cabe a você ler e interpretar qual é a circunstância em que esses elementos estão inseridos, beleza? Bom, gente, eu vou colocar de novo aqui o passo a passo da análise sintática para vocês. Tá aqui, ó. Vocês já têm a capacidade de chegar até o passo 10, tá? Então, mais uma vez, tirem print, anotem esse passo a passo. Este é o tutorial para se fazer uma análise sintática de qualquer frase, de qualquer oração. Então, olha só. Eu vou colocar agora aqui algumas frases para vocês fazerem análise. Aliás, eu vou colocar algumas frases. Não, eu acho que eu vou corrigir primeiro as frases que eu mandei para vocês da outra aula. Mandei algumas frases para vocês analisarem. Vou fazer a correção agora e em seguida eu vou apresentar novas frases para vocês fazerem o passo a passo da análise sintática até o 10, beleza? Vamos corrigir agora. Bom, eu acho que essa foi a primeira frase que eu mandei na outra aula para vocês. Eu acho que foi essa. Se não for, vamos fazer essa aqui e a gente corrige a próxima. Olha lá. Primeiro passo, eu sempre gosto de começar com um verbo. Tá aí. Verbo contar. Só tem um verbo, período simples. PS, período simples. Porque só tem um verbo, é uma única oração. Próximo passo, localizar o sujeito. Eu já sei que o sujeito é oculto. Eu estou dando uma ordem para tu. Para você, conte tu mais uma mentira. Então é a segunda pessoa do singular, é o sujeito aí. Próximo passo, achar o predicado. Como o sujeito está oculto, toda frase é um predicado. Próximo passo, núcleos. O núcleo do predicado, neste caso, é o verbo. Para mim, o verbo é o mais importante desse predicado. E uma outra chance de eu saber isso é porque o verbo contar, ele é transitivo, pois quem conta, conta alguma coisa. Ele é transitivo. E eu não estou usando preposição para isso. Então, ele é transitivo direto, porque eu não estou usando preposição. Se estivesse usando preposição, seria transitivo indireto. Quem conta, conta alguma coisa. Já que ele é transitivo direto, ele tem que ser o núcleo do predicado, obrigatoriamente. Todo verbo transitivo é núcleo do predicado da oração em que ele está inserido. Então, já que eu sei que o meu núcleo é um verbo, esse meu predicado é verbal e o meu verbo está lá em cima, ó, VTD, verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele precisa de um objeto direto também. Cadê o objeto? Quem conta, conta alguma coisa. Essa alguma coisa é o meu objeto direto, ok? Maravilha. Essa oração aqui, eu não coloquei a instrução, mas na aula de complemento nominal a gente já aprendeu que o objeto também tem núcleo. Então, se eu for entrar no objeto, eu vou descobrir que o núcleo dele é a palavra mentira. Esse é o núcleo do objeto. Núcleo do meu objeto direto. Núcleo do objeto direto, NOD. E o que sobra dentro do meu objeto, eu vou chamar de quê? Vou chamar de quê? De adjunto adnominal. Da outra aula que a gente assistiu. Por que é adnominal e não adverbial? Porque eles estão se ligando a um substantivo. Mentira. Beleza? Tá aí a análise da frase, tá completa. Próxima frase. Eu acho que foi essa frase que eu mandei para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo, verbo. Tá aqui o verbo. Verbo ser. Esse verbo, ele normalmente não é transitivo. Quem é, é. E como eu sei que ele é um verbo, que ele só parece ser um verbo de ligação,
eu já sei que ele não vai ter tanta importância aqui agora. Próximo passo, sujeito, tá aqui, ó, o sujeito é o seu brilho. E o próximo passo é o predicado, tá aí. Núcleos, o núcleo do sujeito é brilho, palavra mais importante do sujeito. Núcleo do predicado, olha aí a prova, a palavra mais importante do predicado, nesta frase, nesta oração, não pode ser o verbo, porque o verbo é fraco, o verbo ele não está me dando tanto sentido da frase. Então, o núcleo do predicado só pode ser abrigo. Então, eu já sei que o meu predicado é nominal, porque abrigo não é verbo. Próximo passo, eu vou então achar aqui a regência do meu verbo. O verbo é de ligação apenas. Quando o núcleo do predicado não é o verbo, esse verbo obrigatoriamente vai ser um verbo de ligação só. Só um verbo de ligação. E verbos de ligação não pedem objeto. Então, nós não temos objeto aqui. Próximo passo é chegar nos adjuntos. Já acabei ali, não achei objeto. Se você voltar para o passo a passo, você vai saber que agora é a vez de achar adjuntos. Esse adjunto, ele é porque ele está se relacionando a um substantivo, abrigo, meu abrigo. Por isso é um adjunto adnominal. E tem mais adjunto adnominal aqui, ó. Olha o sujeito. Temos ainda uma parte aqui que está sobrando, ó. Adjunto adnominal, porque ele também está se relacionando a um substantivo, abrigo. Tudo bem? Essa é a correção dessa frase. Próxima frase. A solidão é minha companheira. Ela tem o mesmo sentido ela tem a mesma ideia de análise da frase anterior. Verbo ser, é um verbo de ligação apenas. Porque sujeito, solidão, núcleo do sujeito, solidão. E predicado, é minha companheira. Nesse predicado, a palavra mais importante agora é a palavra companheira. Então, eu já vi que esse meu predicado é nominal. E se o predicado é nominal, ou seja, o núcleo dele não é um verbo, o verbo dessa oração obrigatoriamente é um verbo de ligação. Só de ligação. E verbo de ligação, olha o lino ali. Verbos de ligação não pedem objetos. E o que sobra é adjunto. É adjunto que sobra. Se esse adjunto estiver ligado a um substantivo, é um adjunto adnominal. Se esse adjunto estiver ligado a um verbo, é adjunto adverbial de alguma circunstância que você vai descobrir depois. Olha lá. Os dois aí que sobraram são adjuntos, porque eles estão ao lado de um substantivo, solidão, e aqui também é adjunto porque ele está ao lado do substantivo companheira. Entenderam? Se não entenderam, mandem dúvidas. Não fiquem com as dúvidas na cabeça. Próxima frase, eu acho que eu mandei essa aí para vocês. Deixa eu ver. É essa mesmo. Olha aí, primeiro passo, verbo. Eu não tenho um único verbo aqui. Eu tenho uma locução verbal. Vai mostrar. Mais uma vez, como que eu sei que é locução verbal? Quando eu conseguir trocar esses dois verbos por apenas um. O tempo vai mostrar? O tempo mostrará. Então, isso aqui é uma locução verbal. Só vou contar como um. E quem mostra, mostra alguma coisa, não mostra? Se eu falar, o tempo mostra. Mostra o quê? Eu já descobri, então, que esse meu verbo, ele tem força. Ele pede alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, eu já sei que obrigatoriamente ele é núcleo do meu predicado e obrigatoriamente meu predicado vai ser verbal. Olha só como o verbo já me revela muita coisa. Então sempre olhem para o verbo. O verbo já ajuda muita coisa nas suas análises. Olha lá, sujeito, o tempo, núcleo, tempo, predicado, vai mostrar a direção, núcleo, vai mostrar. Então meu predicado é verbal. E como eu sei que é um verbo transitivo direto, eu já vou saber que ele pede um objeto direto. Quem mostra, mostra alguma coisa. O que? A direção certa. Já achei meu objeto. Então, já sei agora que o que sobra é adjunto. Esse artigo, na sintaxe, ele é um adjunto adnominal porque ele está se relacionando com o tempo.
E se eu entrar no objeto direto, vou entrar agora no objeto direto. Entrei no objeto direto, ó. Eu sei aqui que dentro do objeto direto nós temos um núcleo também. E o núcleo é a palavra direção. Então tudo que sobra em torno desse núcleo é adjunto. E como eu sei que o núcleo é um substantivo, esses adjuntos que sobram aqui são adjuntos adnominais, porque o núcleo é um substantivo. Pronto, tá aí. Essa é a correção dessa frase. Maravilha? Então, acho que essas frases foram as que eu mandei para vocês. Eu vou mandar mais algumas agora para vocês analisarem, para vocês chegarem até o adjunto adverbial agora. Olha lá. Essa é a primeira frase para vocês analisarem, para a gente corrigir depois. Meu coração não entende suas palavras. Nessa frase nós temos aí tudo, até adjunto adverbial. Então, analisem. Anotem, pausem o vídeo. Vamos para a próxima frase. Essa é a próxima frase para vocês analisarem. Anotem. Próxima frase. Muito bem, tá aí. Mais uma frase para vocês analisarem e fazerem até o adjunto adverbial. Beleza? E mais uma frase também para vocês analisarem aí. Anotem, façam análise para a gente corrigir na próxima aula. Que vai ser... A próxima aula vai ser de que mesmo? Deixa eu ver aqui. Próxima aula vai ser de... Só um minuto. Próxima aula vai ser de aposto. Tá aqui, ó. Próximo tema que a gente vai estudar é aposto. O aposto é muito fácil. Então, se a aula for rápida, eu já faço os dois juntos. Se demorar muito, eu vou fazer uma aula só para aposto e outra aula só para o vocativo. Beleza, gente? Então é isso aí. A aula de hoje foi essa. Comentem no Teams, mandem as dúvidas no Teams, porque isso tudo está sendo avaliado. Comentários de vocês e toda participação vale nota. Então é isso. Até a próxima aula de aposto ou aposto e vocativo. A gente se vê lá então, gente.